E aí, galera, tudo bem? Bom dia. É. Ai, ai, vou pedir desculpa para vocês aí. Hoje o negócio tá meio complicado aqui em casa, né? O meu vizinho aqui do lado tá enchendo uma laje, parou um caminhão de concreto aí na porta aí, meu, tá meio complicada a situação aí hoje, né? Mas, né, vamos dar, né? Porque assim, gente, ó, eu pedi para Juliana para a gente usar a sexta-feira para fazer essa aula por conta de uma coisa básica. Nós estamos um pouquinho atrasados no conteúdo e a gente não pode se dar o luxo, né, de perder uma semana de aula aí. Por isso que eu pedi para a Juliana para a gente poder fazer essa aula aí hoje, né, para a gente poder dar continuidade aí, que eu acho que é importante a gente frisar isso, né, porque, né, como a gente está tendo essa aula remota e a nossa aula é uma aula por semana, muitas vezes essas dificulta um pouquinho, né, para a gente ter uma noçãozinha aí do que a gente está passando aí, que eu acho que é importante sempre a gente frisar isso. Né? Muitas vezes não é importante apenas o conhecimento, mas sim saber, né? Saber que esse conhecimento está sendo aplicado. Bem, então assim, a gente na aula da semana passada, a gente estava falando sobre a formação da Grécia, vocês lembram, né? A Grécia como um território, né? Um território que vai se formar a partir da transição de vários povos, entre outras coisas. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, pronto. Sim. Então, galerinha, então assim, né? Então, qual a principal característica do povo grego, né? É assim, gente, como nós falamos lá na aula passada, os gregos, eles vão viver dessa forma. Então, como eles vão sofrer a invasão dos dórios, eles vão sofrer a invasão dos cretenses, o que vai acontecer? Eles vão se isolar em pequenas localidades que vai ganhar o nome de polis. Então, cidade-estado. Né? Mas diferentemente da Pérsia, porque quando a gente fala em cidade-estado na Pérsia, na Mesopotâmia, na Fenícia, a Fenícia já começa a mudar um pouquinho. Mas na Pérsia e na Mesopotâmia, cada cidade-estado ela era livre, só que ela tinha que mandar impostos para a cidade que governava ela. Né? A Pérsia é um exemplo disso. A cidade dos Medos mandava impostos e mandava homens para o exército da Pérsia. No caso, né, a cidade de Ur mandava comida e mandava, né, soldados para a cidade da Babilônia. Os gregos não funcionava bem assim. Cada cidade ela vai se organizar, né, em uma região e cada cidade ela vai se desenvolver a partir das suas características geológicas e geográficas. Então, a única coisa que, quando a gente fala em Grécia, a gente imagina um povo unido sobre uma mesma bandeira, um mesmo governo, e não era isso que acontecia. Então, cada cidade vai ter as suas próprias características. Então, nós temos a cidade de Atenas, nós temos a cidade de Esparta, nós temos a cidade de Corinto, aí que vem o nome de Coríntios, né? Que na Bíblia foi um dos primeiros povos fora da Palestina que recebeu o cristianismo. Né? Tanto é que na Bíblia tem o quê? São Paulo, né? Carta de São Paulo aos Coríntios, que foi uma das primeiras comunidades cristãs fora da Palestina. Aí nós temos a cidade de Tebas, a cidade de Atenas, de Esparta, e assim, cada uma se desenvolveu de uma forma diferente, de uma forma independente. Por isso que nós chamamos essas cidades de cidades-estado. Tudo bem? Tudo bem, galera? Sim. É assim, eu gosto muito desse tema porque são duas cidades que elas são modelo para as outras. Quando a gente fala em Grécia, nós temos muitas polis. Só que as duas principais foram essas que nós vamos falar hoje. No caso, nós vamos falar primeiro da cidade de Esparta. E a cidade de Esparta, ela ganha muita notoriedade popular por conta do filme 300.
acredito que a maioria de vocês já ouviram falar de um filme que saiu na primeira década do ano 2000, que vai ser um filme extremamente sanguinário, né? Um filme extremamente violento, que é o filme 300 de Esparta. E ele terá duas, assim, ele é dividido em duas partes, né? 300, a Batalha da Termópilas e 302, né? Que é a continuação ali, né? Quando Atenas vai mostrar as batalhas marítimas que serão organizadas pelos atenienses. Bem, o porquê que é importante da gente pensar aí primeiro de Esparta. Esparta, ela vai estar localizada em uma região privilegiada na península do Peloponeso. Esparta, ela vai ser uma cidade, né? Ela vai ser uma polis que ela vai ter uma grande quantidade de terras férteis. Então, como ela tem terras férteis, ela não precisava, né, de uma certa forma ou de outra, ela não precisava se comercializar com outros povos. No caso, os espartanos, eles vão se isolar. Eles vão se tornar uma sociedade isolada. E quem serão esses espartanos? Esses espartanos serão os dórios. Os dórios que invadiram a Grécia, que provocou a diáspora grega, será eles que vão formar a cidade de Esparta. Veja, então, a cidade de Esparta ela tem uma característica também importante. Eles terão, assim, eles vão invadir a região e eles vão dominar os povos que estão ali. Tem uma estimativa que diz o seguinte, que para cada um espartano existia 7 servos. Então, um espartano era servido, né, era agraciado por 7 servos. Então, como manter esses servos na sua? Esses servos não poderiam se revoltar. Pensa bem, é 1 contra 7. É um fato importante. Esse servo ele poderia se levantar contra o seu senhor. Como os espartanos vão fazer para que isso não aconteça? Gente, os espartanos são conhecidos por uma sociedade militar, né, militarizada. Eles vão treinar, eles vão organizar uma sociedade rígida, formada no militarismo, na xenofobia, entre outras coisas. Os espartanos, eles se consideravam os caras. Então, quem não era espartano, era uma pessoa que deveria ser subordinada a eles. Então, o espartano, para fazer com que esses servos não se revoltassem contra eles, pau neles. Então, é o seguinte, eles eram fortes, eles eram treinados, eles eram dedicados. E os servos, gente, ó, tem uma coisa importante também da gente frisar. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre a diferença entre servo e escravo. Né? A diferença. Escravo, eu posso vender. Servo, não. Servo, ele faz parte do Estado. Então, ele estava ligado ao Estado. Então, ele era uma propriedade do governo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Então, vamos falar um pouquinho aqui, né, do caso aqui da sociedade dos espartanos. Bem, então, a sociedade espartana, ela era dividida em 3 grupos. Os esparciatas ou espartanos, né, que eram cidadãos, que eram descendentes dos antigos dórios, né, e eles serão aqueles que vão governar a polis. Então, eles são que mandam. Os periecos eram homens livres, descendentes dos aqueus, né, aqueus, eram pequenos proprietários de terras que se subordinavam, né, que estavam ligados, né, que obedeciam às ordens dos espartanos ou esparciatas. É porque aqui está escrito espartanos, mas também vocês podem achar em provas, em vestibulares, o nome esparciatas, que eram os soldados espartanos. E nós temos os ilotas. Os ilotas eram os servos, porque aqui no livro de vocês está escravos. Só que na cidade de Esparta não existia escravos, eles eram servos. Tudo bem? Então, eles eram servos, né, que eles vão trabalhar na terra, eles vão produzir trigo, vão produzir comida para os espartanos treinarem. Então, enquanto os espartanos estão lá vamos fazer uma brincadeira hoje em dia, né? Qual é o padrão de beleza hoje?
a pessoa sarada, a pessoa forte, a pessoa musculosa. Esse é o padrão de beleza hoje. Lá também era a mesma coisa. Enquanto o Ilota trabalhava, plantava, colhia, os esparciatas levantavam peso, fazia musculação, treinava táticas militares. Tudo bem? Por isso que os espartanos, eles são chamados da tropa de elite do mundo antigo. Literalmente. Eles eram ótimos soldados. A vida do espartano era o quê? Era treinar. Treinar, treinar, treinar. Espartano, ele era soldado. Tudo bem, gente? Até aí? Então, vamos lá, né? Vamos dar continuidade aí. Então, a política, né? Tem uma diferença aí importante que nós devemos frisar. Gente, assim, no caso aqui, na administração política, os espartanos, eles têm vários períodos, mas o que vai mais chamar atenção é o que nós chamamos de diarquia. Vocês sabem o que é uma diarquia? Né? É, eu não sei, Pro. Diarquia é um modelo de monarquia. Monarquia é o governo de um rei. A diarquia é um governo de 2 reis. Então, nós temos 2 reis, né, que vão governar. Professor, é que nem naqueles filmes que é o rei e a rainha, é isso? Não, são homens. Mulheres não governavam. Gente, mulher, ela não governava assim, em Atenas. Ou melhor, na Grécia. Em Esparta, elas tinham algumas funções políticas, mas quando a cidade estava em guerra. A gente vai falar um pouquinho isso mais para baixo. Mas vamos dizer o seguinte: eram 2 homens, um homem governava a política e a religião, o outro era o governante militar. Então eram 2 reis, né? 2 reis que eles vão, né, se organizar aí e eles vão, né, governar essa cidade. Lembrando, Esparta é uma cidade militarizada. Vou bater sempre nessa tecla. Aquela questão de quando Leônidas empurra um mensageiro grego ou um mensageiro persa pro poço, que ele grita, aqui é Esparta, mano. É o seguinte, Esparta não tem diálogo. Esparta é porrada, é faca na caveira. Não tem conversa. Né? Esparta é assim, um rei governava, o outro guerreava. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas para um espartano, ele receber oferendas depois da sua morte, só tinha uma forma, é morrer em guerra. Para um espartano, morrer de velhice era uma ofensa. Para um espartano, ter uma morte honrada é morrer em campo de batalha. É ir para a guerra e morrer ali naquele sentido. Vamos para a guerra e vamos guerrear. Espartano é isso. Então, além disso, a cidade ela possuía o que era chamado de gerúsia, que era o conselho dos homens mais velhos. Né? Então, os homens mais velhos, mais sábios, eles iriam orientar os homens mais novos. E esse cargo, ele era vitalício. Então, enquanto eles vivessem, eles iriam, né, orientar e legislar para a cidade. Gente, ó, grava essa palavrinha aí. O que é legislar, né? Legislar é quando você vai elaborar leis. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem. E nós temos a apela. Apela é a Assembleia Popular, onde as pessoas vão participar ali a partir dos 30 anos de idade. Né? E essa Assembleia, ela tinha o poder de aprovar as leis criadas pela gerúsia. Então, a gerúsia elaborava as leis e a apela, né, a apela vai aprovar essa lei ou não. E nós tínhamos os éforos. Né? No caso, os éforos eram aquelas pessoas que faziam parte, né, da apela. Eles poderiam ser reeleitos. Né? Eles podiam ser reeleitos de tempos em tempos. Teve período que foi de 4 anos, tem período que foi de 10 anos. Mas isso foi mudando com o passar do tempo. Tudo bem, galera? Tudo bem até aí? Sim. Educação. Gente, educação que eu acho que é bem importante a gente frisar na educação espartana é o seguinte. A criança, ela não era propriedade da família. A criança, ela era propriedade do Estado. Tudo bem? Não. Então, o que isso quer dizer?
Vocês hoje têm entre 10 e 11 anos, não é isso? Sim. Então, em Esparta, os meninos, aos 7 anos, eles eram retirados da sua família. O menino, ele era tirado da sua família e ele era educado pelo governo para se tornar um espartano, para se tornar um esparciata, para se tornar um soldado. Então, e esse menino, ele era educado das formas mais cruéis possíveis, né? Que esse período aí de 7 anos, né, que foi com, o que nós chamamos de licurgo, né? Foi assim esse sentido. Então, 7 anos, a criança era tirada da sua família e ele era treinado para ser obediente. Então, ele sofria frio, ele sofria fome, ele sofria dor, ele era treinado para ser resistente e para ser obediente. Né? Então, ele era treinado dos 7 aos 30 anos. Aos 30 anos, ele era forçado a casar. Então, 30 anos, você vai escolher uma menina, assim, as famílias vão se organizar e vai realizar o casamento entre uma menina e um menino. Não podia escolher? Não, escolher é coisa moderna. Meu Deus. Gente, nós estamos falando assim, romantismo. Eu amo aquela mulher, é coisa atual. Antigamente é o seguinte, você tem dinheiro, eu tenho dinheiro, vamos nos unir e fazer o seu dinheiro e meu dinheiro ser nosso. Quanto mais, melhor. Gente, vamos falar real, né? Até hoje em dia tem muito isso. Quem casa pensa bem, quem casa por amor é pobre. Quem casa mesmo com uma questão de querer aumentar a riqueza são os ricos. Os ricos, eles não fazem certidão de casamento, eles fazem contrato de casamento. Né? É um acordo. Alguém vai levar vantagem nessa história. Né? Nos espartanos também. Então, tanto no filme lá, tanto no, né, assim como acontecia lá, quando a criança, ela chegava, quando o espartano chegava aos 21 anos, ele tinha que passar por um ritual. Ele passava 1 ano isolado de todo mundo, roubando comida, entre outras coisas. E a sua prova de fogo era o seguinte, era matar um servo. Ele matava o servo, aí ele se tornava um adulto. Né? Então, até assim, dos 21 até os 30 anos, ele continuava a ser, né, treinado, e aos 30 anos ele vai se tornar um esparciata formado, ele vai casar. Tudo bem? Isso é uma questão importante aí da gente frisar. Bem, a gente vai falar um pouquinho aqui das mulheres também. Gente, é o seguinte, as mulheres espartanas, elas eram treinadas também, elas eram educadas, mas não com o mesmo rigor dos homens. Mas a mulher, ela era educada fisicamente. Tanto é que a mulher espartana era a que menos morria no parto. Né? Mulheres espartanas, elas tinham essa saúde mais elaborada. Porque, gente, elas trabalhavam físico. Né? E quando os homens iam para a guerra, quem vai governar a polis são as mulheres. As mulheres que vão governar a polis quando os homens vão para a guerra. Tudo bem, gente? Tem essa diferencinha aí que é bem importante a gente frisar. Tudo bem? Tem essa questão aí dos espartanos. A gente vai ver que os atenienses, eles não vão ter esse mesmo cuidado com a educação das mulheres. Os atenienses vão trabalhar de uma forma diferente. Tudo bem, galera? Sim. E assim, gente, no caso aí, uma coisa que nós vamos, né, também pensar. Que nem hoje a educação, vocês são educados pela sua família e vocês são educados por nós, professores, e pelo Estado, pelo governo. Ali não, você era educado apenas pelo governo. A criança, ela não era parte da família, ela era parte de toda a polis. Então, por isso que o espartano ele é forte. E ele obedece. O espartano, como ele tem uma educação militarizada, ele não aprende a questionar. Para o espartano é o seguinte, eu tenho que matar quem? Eu tenho que matar ele quando? Isso que os homens sofrem não é doutrina? Oi, eu não entendi, desculpa. É doutrina que os homens sofrem, né? É doutrinação. Em Esparta era o seguinte, era uma sociedade militarizada. Eles não tinham a liberdade de questionar as ordens.
Ordem dada é ordem cumprida, filho, não tem conversa. Né? Então é isso que eles trabalhavam. Tudo bem, galera? Professor, mas doutrina não é que nem o que fizeram com os judeus para colocar numa câmera e depois queimar? Então, gente, é por isso que nós temos que tomar cuidado com algumas questões aí, assim, de militares. O militar, ele não é educado a questionar. O militar, ele é educado para executar aquilo que é pedido. Né? Nós temos que levar em consideração isso. É que nem um exterminador de futuro. Mais ou menos isso, mas vamos dizer o seguinte, o militar, ele é treinado, ele é educado para cumprir ordens, ele não tá ali preocupado com os efeitos dessa ordem, né? É cumprir, né? Eles não tinham o debate que nem em Atenas. Atenas existia a questão do debate, da conversa, vamos discutir. Em Esparta, não. O que o rei mandar, tá mandado e acabou. Professor, Abaixa a cabeça e vamos que vamos. Não tem essa conversa. Tudo bem, gente? professor, Pode mas falar. ele só tinha essa obediência com os seus superiores, né? Com os inferiores, ele não fazia isso. Ou fazia. É só o seu superior que ele tinha esse tipo de obediência total. Né? Era assim que funcionava. Gente, mas assim, pensa bem, eu vou mandar vocês pularem, eu vou mandar você atacar, nós somos espartanos. Eu sou o comandante de vocês. Eu vou mandar vocês entrarem no 7º ano e atacar eles. Vocês não vão me perguntar o porquê. É isso que é o militar. O militar, ele cumpre ordens. Ele não está afim de questionar o porquê. Ele cumpre ordens. Se for para chegar lá no 7º ano e matar todo mundo, vocês, como soldados, vocês são obrigados a fazer isso. Bom, entendeu? É isso. Então, assim, gente, ó, e a outra cidade é a cidade de Atenas. A gente vai falar um pouquinho aqui dos atenienses, que é importante a gente frisar o seguinte. Os atenienses, a cidade de Atenas, ela se localiza-se na planície da Ática, que é uma planície que não tem tantas terras férteis. Então, o que vai acontecer aí? Diferentemente dos espartanos, os atenienses vão viver do comércio. Eles serão ótimos produtores de azeite, azeite de oliveira, azeite de azeitona. Então, assim, gente, ó, é o seguinte. Eles produziam trigo? Produziam. Só que o trigo deles não era tão bom. O solo a terra não era tão fértil como a terra espartana. Então, eles vão viver do comércio. Eles vão expandir o seu território pelo mar Mediterrâneo, como os fenícios. Eles vão fundar colônias ali na região da atual Turquia. Né? Então, eles vão começar a viver do comércio, da troca de produtos. Eu produzo muito azeite, você produz trigo. Então, nós vamos trocar. Né? Então, vai ter essa questão da expansão da cultura grega ali na região. Então, no caso aí, gente, uma das coisas importantes que nós devemos frisar também. Na maior parte das cidades, na maior parte das sociedades antigas, ser um comerciante era algo extremamente negativo, era algo pejorativo. Já em Atenas, não. Eles viviam dessa atividade. No caso aí, né, então eles vão expandir esse comércio marítimo e esse movimento vai ser chamado de demirgos, né? Demirgos, né, que são os comerciantes e artesãos. E ao mesmo tempo que vai existir a camada, né, dos georgios, né, que são pequenos proprietários de terras ali. Né? Então é importante a gente pensar que os gregos exportavam muito azeite, como eu falei para vocês, e eles vão importar trigo. Um produto aí que eu esqueci de falar para vocês é o vinho. Eles também serão ótimos, né? Eles serão ótimos vinícolas. Eles vão produzir vinho bom, né? Vinho bom, e eles vão produzir também cerâmica. Por causa da oliveira? Importante. Oi? Por causa da oliveira? Não tem nada a ver. Então, porque a terra não era tão fértil para o trigo, mas era uma terra fértil para a oliveira e para a parreira. Então, eles vão produzir muito trigo, muito azeite, e eles vão produzir um vinho de boa qualidade. Então, nesse caso aí, né, então os atenienses,
Eles vão ter essa questão aí e esses comerciantes vão ganhar muito dinheiro. Eles vão começar a se tornar cada vez maiores e vão surgir o que nós chamamos de latifundiários. O que são latifundiários, né, gente? São grandes proprietários de terras. No caso aí, esses grandes proprietários, e uma outra coisa, os pequenos proprietários vão se tornar cada vez mais dependentes desses grandes proprietários. E uma coisa que vai acontecer em Atenas vai ser o surgimento do trabalho escravo. Em Esparta, o escravo, assim, não existia escravo, existiam servos. Em Atenas, existia escravidão. Gente, ó, não confundam escravidão antiga com escravidão moderna. Eu vou fazer um vídeo explicando isso para vocês, mas assim, escravidão na antiguidade era feito de duas formas. Ou por dívida, ou por guerra. Então, eu sou um pequeno proprietário, eu preciso de recursos para comprar ferramentas. Eu vou me endividar. Quando eu não tenho como pagar a minha dívida, eu vou me tornar um escravo do meu credor. Né? Então, o meu credor, aquela pessoa que eu devo, eu vou me tornar escravo dela até eu pagar a dívida. Eu pagando a minha dívida com ele, eu volto a ser livre. Né? Não é algo perpétuo. Mas o escravo pode ser vendido, né? Diferentemente do servo. O servo, ele está ligado à terra. O escravo, não. Se eu devo para vocês e você deve para uma outra pessoa, você pode me vender como escravo para outra pessoa. Afinal de contas, eu tenho que pagar a dívida. Não importa a quem, mas eu tenho que pagar essa dívida. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, no caso aqui, também um outro tipo de escravo era o estrangeiro. O estrangeiro em Atenas era chamado de meteco. Né? Então, nós vamos falar sobre isso principalmente na organização política. No caso da democracia em Atenas, a democracia ela era uma democracia direta. Então, o que isso quer dizer? Os cidadãos se reuniam nas ágoras e eles vão decidir o que vai ser feito. Né? Então, não tem a eleição de representantes. É uma democracia... Professor, onde eles vão? Oi, desculpa. Não entendi o que você falou quando eles falaram eles vão aonde? Para ágora. A ágora é um teatro, uma praça, onde eles vão discutir os problemas da polis. E ao discutir o problema da polis, eles vão entrar no consenso, por isso que é uma democracia direta. Então, eles vão decidir o que vai ser feito. Eles não vão escolher um deputado, um senador, um vereador, um presidente ou um prefeito. Todo mundo que é cidadão vai escolher o que vai ser feito. Só que para ser cidadão tinha que ser homem, tinha que ter propriedade e tinha que ter tempo livre para poder participar da ágora. Gente, então é isso que o Aristóteles, quando a gente fala em democracia, o pai da democracia, que é o Aristóteles, ele vai dizer o seguinte: é preciso ter o ócio produtivo. O que é o ócio produtivo? É ter tempo para poder discutir sobre política. Gente, como é que eu vou participar da política se eu tenho que passar 10 horas do meu dia plantando, colhendo para que eu sobreviva? É impossível. Né? E na Grécia, em Atenas, isso fica bem claro. Tudo bem, galera? Então, e a gente vai passar aqui para a educação. Diferentemente da educação, né, espartana, a educação em Atenas era apenas para as crianças que tinham como tinha para pagar. A educação ela não era gratuita. A educação ela era apenas para quem tinha posses. Né? Tanto é que pedagogo, a palavra pedagogo, que é igual a professor, é o escravo que leva a criança até a escola, que guia a criança até a escola. Então, nesse sentido aí, a educação em Atenas era para os meninos, era somente visavam a formação física como a intelectual. Não vai ser só apenas, vocês vão obedecer. Em Atenas, eles ensinavam a oratória, né? O que nós chamamos, né, no caso, né, da oratória,
o discurso, a retórica, né? Tanto é que em Atenas existia competição de retórica. Quem tinha o discurso mais convincente. Tudo bem, gente? Até aí? Né? Então, em Atenas, saber falar era muito importante. E as meninas? Elas eram educadas como os meninos? Não. A mulher ateniense, ela era educada para ser uma boa mulher, para ser uma boa mãe, para ser uma boa cozinheira. Então, a mulher ateniense, ela não era educada fisicamente, ela era educada para cumprir ordens. Né? Então, tem essa diferença aí. Em Esparta, a mulher ela era formada fisicamente e também ela era preparada para assumir a cidade quando os homens iam para a guerra. Em Atenas, não. A mulher ela era submissa às vontades do homem. Então, os aspectos políticos aí que nós vamos, né, falar aí. O primeiro deles, o primeiro governante importante aí, foi o Salom, né? O Solon, né? O Solon, ele vai proibir a escravidão de atenienses, né? Ele vai dizer o seguinte: os únicos que vão poder ser escravos em Atenas serão os estrangeiros. Ateniense não é escravo. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, nesse sentido aí, ele vai ganhar muita popularidade entre os pequenos camponeses, né? Principalmente que ele vai criar um conselho chamado eclésia. A eclésia é a Assembleia Popular. Tanto é que a palavra eclésia é que vai dar origem ao que nós chamamos de igreja, né? Assembleia, igreja. E nós também teremos, no caso, o Elieu, né? E a Bulé. A Bulé é o conselho dos homens, né? Onde os homens se reuniam para discutir a política ali. Tudo bem, gente? Então, depois nós temos o Clístenes, né? Que ele é assim, o que o Clístenes ele vai dizer? Que todas as pessoas que serão, né, que viverão, que nascerão em Atenas serão, né, serão cidadãos, poderão participar das ágoras. Só que para isso ele vai ter que ter tempo. Então, todos serão iguais, só que tem que ter tempo para participar. Os únicos que não vão participar das assembleias serão estrangeiros, escravos e mulheres. Tudo bem, gente, até aí? Professor, Oi. não entendi direito a eclésia, a Elieu e a Bulé. A eclésia é como se fosse uma ágora em que todo mundo vai? Isso. Isso. Só que vai ter a participação de 500 pessoas. Vai ter a participação de 500 pessoas e 500 pessoas era mais ou menos, era 100 pessoas de cada... porque tinha 5 grupos de pessoas em Atenas. Cada 5 grupos tinham o direito de escolher 100 pessoas para fazer parte dessa eclésia. Tudo bem? Sim, e a Elieu? Eu não entendi. Ele era todo mundo. Só que quem decidia era a eclésia. A eclésia que tomava assim, as decisões. Aí nós temos aí, no caso, né, do Clístenes, eles vão criar o que é chamado de demos, que é a questão do quê, né, assim, dos cidadãos era obrigado a se inscrever nelas. Então, todos os cidadãos eram obrigados a se inscrever no demos. Bem, aí nós temos o Péricles. Né? O Péricles, ele vai criar uma questão seguinte. Para democratizar ainda a participação política, ele vai criar um salário mensal para quem faz parte da política. Por quê, gente? Quem era pobre não podia deixar de trabalhar para poder participar da política. O Péricles, ele vai dizer o seguinte, ó, quem participar da Ágora vai receber uma quantidade mensal de comida para poder participar. Né? Eles vão receber salário. Tudo bem, gente? E o Péricles, ele vai ser um ótimo governante, que ele vai construir muitas obras públicas, estradas, pontes, acrópolis. Ele vai ser um ótimo construtor, o Péricles. Né? Então, gente, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Né? Assim, eu quero saber se ficou claro aí para vocês. Né? Se vocês têm alguma dúvida sobre o que nós falamos aí.
Oi, eu não entendi, desculpa. É que o meu computador não está aumentando o som. Não sei por que não está aumentando o som. Ficou bem claro para mim, professor. Então, gente, é assim, né? Quando a gente fala em Grécia, né? A gente imagina que todas as cidades eram a mesma coisa, mas não. Cada cidade ela vai se desenvolver de uma forma, dependendo da sua localidade geográfica, né? Só que essas duas cidades foram as mais importantes. Foram aquelas que nós temos mais fontes para poder falar. As outras cidades, elas eram cidades pequenas, eram cidades que eram dominadas por essas duas. Tanto é que na próxima aula, que eu acho que é uma das aulas que eu mais gosto de falar, é sobre guerra. Né? Nós vamos ver como a cidade de Esparta e a cidade de Atenas, elas serão conquistadas por uma cidade que era considerada uma cidade pequenininha, que é a cidade de Tebas. E depois eles serão dominados por um povo que era chamado de macedônios. Os macedônios eram considerados a ralé do mundo grego. E o Esparta e Atenas serão dominados pelos macedônios, pelo pai de um imperador que vai entrar para a história como um dos maiores imperadores do mundo, que é o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, ele é um dos maiores imperadores que entra para a história como o cara. A gente vai falar sobre ele quando a gente for falar do Império Helenístico. Mas assim, gente, ó, é um fato importante. A Grécia é um período que eu adoro falar porque eu também faço filosofia. E o berço da filosofia é a Grécia, né? O berço da filosofia ocidental. Hoje em dia eu estou estudando muito filosofia oriental. Estou estudando os filósofos chineses, os filósofos indianos. E é uma pegada totalmente diferente do que a filosofia grega, mas tem. Gente, por isso que eu falo para vocês. Estudar é algo magnífico, porque você abre os seus horizontes. Quando você acha que você está entendendo tudo, aparece uma pergunta que te leva a novos conhecimentos. Tudo bem, galera? Então, assim, ó, falta um minutinho para acabar aqui. Eu vou dispensar vocês. Precisando de mim, estou aqui à disposição. Né? Professor, eu sempre confundo esses termos, oriental e ocidental. Mas ocidental quer dizer que é da América Latina e oriental quer dizer que é da Ásia? Então, a ocidental é considerada a sociedade que se formou na Europa, que colonizou a América. Por isso que a América é considerada um mundo ocidental. Oriental são os povos que se desenvolveram no Oriente. No caso, no Oriente Médio, na Índia, na China, o Japão. Então, gente, Oriente é Ásia. Ásia é Oriente. Mas aí você pode estar me perguntando, mas professor, e a Austrália? A Austrália também não é Oriente? Mas a Austrália ela foi colonizada pelos ingleses. Se ela foi colonizada pelos ingleses, elas vão ter a cultura ocidental. Por isso que a Austrália, mesmo estando no Oriente, é uma sociedade ocidental também. Tudo bem, galera? Sim. Tudo bem? Mas assim, gente, ó, precisando de mim, me pergunta que eu respondo. Tudo bem? Tá, professor. Tchau. Então, Segunda. obrigado. Até segunda-feira. Segunda-feira a gente fala sobre as guerras, tudo bem? E assim, gente, aparecendo dúvida, me manda a mensagem que eu respondo. Certo. Ok. Professor, o Brasil é considerado o quê? Ocidental? A Grécia? Não, o Brasil. Brasil é Ocidente. América do Sul. Ocidental. América do Sul. Porque foi Certo. colonizado pelos portugueses. Certo. Beleza? Então, gente, até mais. Até a próxima.